Meu colega de quarto roubou minha ideia de aplicativo e vendeu por milhões achando que eu era burro demais para processá-lo, mas o sorriso dele sumiu quando o código-fonte que ele entregou começou a deletar tudo. Eu sempre fui o tipo de cara que prefere a companhia de um terminal de comando ao barulho de uma festa. Eu sou Diego, um programador introvertido que passou os últimos 2 anos trancado no quarto de uma república estudantil, vivendo à base de café e linhas de código. Eu estava desenvolvendo o que eu sabia ser o santo graal da computação moderna, um algoritmo de compressão de dados capaz de reduzir arquivos gigantescos a frações mínimas sem perda de qualidade. Meu colega de quarto, Caio, era o meu oposto absoluto. Estudante de administração, mestre em networking e dono de uma lábia que dobrava qualquer um, Caio nunca escreveu uma linha de código na vida, mas adorava observar meu trabalho, fazendo perguntas que eu julgava serem apenas curiosidade inofensiva de um amigo. Faltando apenas uma semana para eu registrar a patente e apresentar o projeto, o pesadelo começou. Acordei em uma terça-feira e descobri que meu repositório principal na nuvem havia sido clonado e sumariamente apagado. Caio, que fingia dormir no beliche de cima, havia memorizado minha senha de acesso. Ele não estava no quarto. Pegou um voo naquela mesma manhã para a capital e agendou reuniões com os maiores fundos de capital de risco do país, apresentando o meu algoritmo como a criação genial de sua própria startup revolucionária. Quando finalmente consegui falar com ele por telefone, Caio nem se deu ao trabalho de negar. Pelo contrário, ele soltou uma risada cínica que me deu náuseas. Ideias não valem nada, Diego. O que vale neste mundo é a execução e a lábia. Vá em frente. Tente me processar com seu saláriozinho de estagiário. Os advogados dos meus investidores vão enterrar você vivo antes mesmo da primeira audiência. Ele desligou e me bloqueou em tudo. Semanas depois, a notícia explodiu nos portais de tecnologia. Caio havia vendido a exclusividade do algoritmo por 8 milhões de reais para um conglomerado global de armazenamento em nuvem. Ele se mudou para uma cobertura de luxo, começou a postar fotos em festas épicas e era aclamado como o novo prodígio do mercado. A empresa compradora, confiando cegamente no gênio, preparava-se para integrar o código diretamente em seus servidores centrais, prometendo uma revolução na internet. O que Caio, na sua extrema ignorância técnica, não sabia era que um programador brilhante nunca deixa o trabalho de uma vida desprotegido. Eu não derramei uma lágrima e não gastei um centavo com advogados. Eu já havia percebido Caio bisbilhotando meu notebook meses antes. O repositório que ele roubou era uma ramificação falsa, uma honeypot, uma armadilha digital tecida com perfeição matemática para atrair ladrões de propriedade intelectual. O código roubado funcionava impecavelmente em ambientes de teste pequenos e computadores pessoais, o que garantiu que Caio enganasse os investidores na apresentação. Mas eu havia embutido uma bomba relógio lógica oculta no núcleo do algoritmo. Se o código fosse implementado em um servidor de larga escala, processando petabytes de informação sem uma chave de criptografia de ativação que só existia na minha cabeça, ele reverteria sua função primária de forma catastrófica. Chegou a sexta-feira de lançamento no conglomerado de tecnologia. Os engenheiros seniores rodaram o algoritmo de Caio nos servidores principais da empresa. Nos primeiros 10 minutos, o desempenho foi um sucesso estrondoso. Caio estava na sala da diretoria, abrindo champanhe caro com os figurões da empresa e posando para fotos como o novo bilionário do Vale do Silício. Aos 15 minutos exatos, o sorriso dele congelou. As sirenes de segurança de dados dispararam e as telas da sala de controle piscaram em um vermelho frenético. A bomba lógica atingiu o gatilho. Em vez de comprimir os arquivos, o algoritmo entrou em modo de exclusão recursiva. Ele começou a corromper e deletar silenciosamente petabytes de dados sigilosos de clientes corporativos ao redor do mundo. O pânico dominou o andar inteiro. O CEO da empresa, em um surto de fúria, agarrou Caio pelo colarinho e o jogou na frente de um terminal, exigindo aos gritos que o criador digitasse o comando de segurança para parar o sangramento de dados. Caio empalideceu. Ele suava frio, tremendo incontrolavelmente enquanto olhava para a tela preta com o cursor piscando. Ele não fazia a menor ideia de como um terminal de comando funcionava. Ele não sabia o que era um root ou uma string. Naquele segundo, os investidores perceberam a fraude massiva e chamaram a segurança e a polícia. No desespero absoluto, Caio me ligou, chorando e soluçando, implorando pela chave de reversão para não passar as próximas décadas na cadeia por sabotagem cibernética. Eu atendi calmamente, escutei o choro patético do meu ex-colega por alguns segundos e respondi com a mesma frase que ele usou contra mim. Você estava certa, Caio. A execução é tudo, e a sua execução foi patética. Desliguei o telefone. Entrei em contato direto com o CEO da empresa em colapso. Vendi a chave de salvação e o código verdadeiro por 15 milhões de reais, quase o dobro do que Caio havia ganho, e liguei a TV. Assisti, recostado na minha cadeira velha da República, a imagem de Caio saindo da sede da empresa algemado pela Polícia Federal.